Estamos de volta com o canal para ficar dessa vez. Vamos falar aqui sobre o maior filme de heróis da história, Vingadores Ultimato. Chegou dia 25 aos cinemas e nós vamos falar aqui o que achamos, não é mesmo? Com certeza, velho. Que filme, velho. Vou confessar que eu tô em êxtase até agora. Não consegui me recompor ainda de tudo que eu vi. Entendeu? Não consegui digerir. E antes de mais nada, queria avisar que esse vídeo é com spoiler pra caraca, porque a gente quer debater tudo que a gente achou de incrível e alguns pontos fracos, talvez assim, que foram mal resolvidos durante o filme. Então, se você ainda não viu o filme, não assista esse vídeo, ou se você gosta de spoiler ou não se importa, pode assistir o vídeo. Mas tá nas mãos de vocês. Mas vamos lá então com os pontos aí. Vamos começar do começo. Vamos lá. Mano, eu achei o começo do filme muito dramático. Não tinha como ser diferente, né? Depois daquele evento catastrófico que o Thanos deixou no universo. Mas ele transmite um peso muito grande em cima de todos os Vingadores. A gente percebe ser nítido, né? E já começando aqui com spoilers então. Quando o Tony volta pra Terra, pelo menos eu só percebi realmente, não sei você, quando ele chega na Terra que eu consegui perceber a dimensão do que ele tinha sofrido. Eu tinha percebido até que ele estava bem mais magro na nave e tudo, mas quando ele chega, quando ele aparece lá dentro da sala de reunião... Que ele surta. Mano, ali você percebe todo o efeito psicológico, todo o efeito físico que o pós-guerra deixou nele, né? E inclusive aquela cena dele arrancar o reator do peito e dar na mão do capitão, aquela cena é muito impactante. Todo o começo do filme pra mim são cenas após cenas muito impactantes. E ele fala, eu perdi um menino, né? Exatamente. Uma das primeiras coisas que ele fala pro capitão. Ele abraça o capitão e fala, eu perdi um menino. Assim, você vê que todo mundo tá muito fúnebre, muito impactado, tem um ar de derrota mesmo, assim, a galera... perdeu, eles literalmente não sabem o que fazer. E você falou um ponto muito importante que é o tom fúnebre de todos e também você consegue ainda perceber o desejo de vingança, né? O desejo de desfazer aquilo que eles não conseguiram impedir, que são as atitudes precipitadas que eles tomam, né? Você vê que logo depois ali da cena do Tony chegando e da discussão dele com o capitão, eles já estão ali conversando a respeito de como fazer, do que fazer. A arte da vingança, o desejo de matar. O Rocket descobre o uso das joias, né? O lapso de poder. Sim, onde eles estão. Instantaneamente eles já decidem ir aonde foi aquele lapso de poder e ir atrás do Thanos para poder tentar desfazer o estalo. E o Thanos fala que eles não conseguem conviver, né? Exatamente. Com aquilo. Já vamos avançar aqui um pouco. Essa parte onde o Thor, que talvez seja o que mais ficou abalado por não ter conseguido matar ele, né, no Guerra Infinita. Com certeza. Arranca a cabeça do Thanos, que era uma coisa assim que a gente esperava pro final, né? Algo no final. Eu particularmente achava que eu achei na minha cabeça que o Thanos ia derrotar eles iam voltar pra Terra para depois voltar no tempo. Era o que todo mundo tava achando, né? Foi uma surpresa real. E essa questão do Thanos eu gostei bastante porque foi realmente algo que ninguém esperava. Ninguém especulou isso. Não tinha como especular esse tipo de acontecimento, por mais óbvio que fosse, né? Então, é o resultado mais óbvio de uma viagem no tempo e ninguém especulou isso. Eu falei sobre o filme ser surpreendente e ao mesmo tempo óbvio. Exatamente. Porque assim, todo mundo sabia as coisas que iam acontecer. Viagem no tempo, o Thanos ser derrotado, quem ia morrer. Concordo. Mas a gente não sabia como ia acontecer. E a forma que aconteceu surpreendeu todo mundo. Justamente, a forma como aconteceu e quando aconteceu. A própria questão do Thor prova isso, né? A gente esperava que o Thor fosse realmente arrancar a cabeça do Thanos pela frase que o Thanos fala pra ele no final. Devia
minha cabeça. Mas ninguém esperava naquele momento. Foi um esperado muito inesperado, né? Que pelo menos eu fiquei bem impactado com a cena, porque é muito do nada. Acontece muito do nada. Tá no meio de uma discussão ali, e quando simplesmente o Thor percebe que o Thanos não serve mais pra nada, ele só arranca a cabeça dele. Sem aviso prévio, sem batalha, sem nada. Ele só simplesmente arranca a cabeça dele. E na minha cabeça, depois disso, na minha cabeça, que graças a Deus está no meu pescoço, não tá agora. Tentando pegar as joias, e o filme todo ia ser isso, na minha cabeça. E tipo, avançando mais um pouco, eles pegam as joias muito rápido. Isso também me surpreendeu. Tipo, caraca, o que vai acontecer? Sim. Pegaram muito rápido. E as joias que seriam mais difíceis assim, né, eles conseguiram resolver de uma forma bem rápida. Porque, por exemplo, a joia do tempo, pra mim ia ser uma que era bem difícil. Primeiro porque, como aconteceu no filme, eles iam procurar o Doutor Estranho, que ainda não era o Mago Supremo. Né? Não, na verdade eles iam procurar o Mago Supremo, que ainda não era o Doutor Estranho. Exatamente. E você vê ali todo o dilema do Bruce tentando explicar pra ela o que tá acontecendo, e você também percebe ali o impacto do Doutor Estranho e da decisão dele. Porque quando o Bruce fala que o Doutor Estranho deu a joia pro Thanos por vontade própria, aí ela mata a charada e sabe que faz tudo parte de algo que o Doutor Estranho planejou, de algo que ele viu e que ele já sabe exatamente o que ele está fazendo. E aí, a partir dali você já começa, pelo menos eu, naquela cena eu já respirei um pouco mais aliviado, do tipo, realmente tem alguma coisa acontecendo dentro de um plano. Desde Guerra Infinita, quando ele falou esse é o único jeito, eu já imaginava que todo mundo tinha que morrer para voltar, óbvio. Porque ele falou, esse é o único jeito e deu a joia, então ele tinha visto que realmente tinha que ser daquela forma. Parando pra falar do Doutor Estranho, é um personagem que infelizmente também foi pouco usado. Bem pouco. No Guerra Infinita é uma das melhores batalhas dele contra o Thanos. E ele acabou sendo um pouco usado por estar morto a maior parte do filme, né? Infelizmente, mas seria legal ver mais dele. E ele tem uma participação fantástica, né? É responsável por uma resolução incrível no final do filme. Sim. E na verdade ele está sempre presente, porque é exatamente o ideal dele que tá ali, né? Exatamente esse ideal dele ter visto qual era a solução e de essa solução tá em curso ali, e que se propaga do começo até o fim do filme, né? Até a última cena. Tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto, né? Exatamente. Mas avançando mais assim no filme agora, já para destacar todos os pontos fortes que a gente achou, vamos falar assim, pontos fortes assim do filme. O primeiro ponto forte, acho que é um dos que é mostrado mais cedo, é o Professor Hulk, né? Sim. Era o maior segredo da Marvel, a gente já sabia disso, todo mundo estava batendo bastante nessa tecla. O Hulk não aparece em nenhum dos trailers, desde de Guerra Infinita ele estava realmente desaparecido completamente, né? E ele desde a primeira cena ele já é apresentado como o Professor Hulk, como o Bruce e o Hulk tendo se entendido ali. Inclusive ele tem uma explicação bastante interessante para isso, eu gostei bastante da explicação, né? Eles terem chegado num acordo, inclusive pelos dois terem sofrido a derrota na mão do Thanos, né? Primeiro o Bruce no começo de Guerra Infinita, primeiro o Hulk no começo de Guerra Infinita, perdendo na luta, e depois o Bruce em Wakanda, que não consegue impedir o estalo. E aí, através dessas duas derrotas, eles conseguem ali se entender e finalmente chegar na equação perfeita que resulta no Professor Hulk. Eu achei isso fantástico, tanto a explicação quanto o fato dele ter aparecido. Ele não é tão inteligente quanto o Banner sozinho, né? Deu pra perceber, mas mesmo assim ainda é inteligente e forte. E não tão forte quanto o Hulk. Porque ele fica mais educado, mais controlado. Exatamente. Mas não teve uma batalha grandiosa do Hulk. Não teve. Não teve, né? Mas mesmo assim eu gostei do equilíbrio, porque apesar desse destaque,
você falou dele não ter a força do Hulk nem a inteligência do Banner, eu gostei porque tem certos momentos em que ele chega perto de perder o controle e que você vê que ele chega perto do Hulk e toma o controle. Sim. Né? Então você vê ele ali realmente à beira de cair de novo, mas ele consegue se manter e continuar ali naquela forma. E assim, outro ponto forte, com certeza, é a união deles de novo, né? Bem dizer assim, sim. a relação deles, a relação que eles retomam. E é um dos pontos que eles destacam realmente. Primeiro a Natasha, quando ela se abre ali com o Capitão, falando a respeito daquela ser a família dela, né? Dos Vingadores serem a família dela. E depois eu percebi também na cena que o Tony chega no complexo, né? Depois de decidir ajudar, em que ele fala pro Capitão, né? A gente vai reunir a equipe. Claro. Ele pergunta pra ele, né? Como se fosse uma coisa óbvia. Como se fosse algo que eles tinham que estar de acordo que era necessário reunir a equipe. Sim, todos. Ele fala todos. Ele fala todos. Assim, tem pontos negativos também no filme, né? A gente não pode deixar de falar. Mas passando aqui em todos os pontos positivos. A batalha final, assim, a batalha é grandiosa. Depois que a Trindade original vai enfrentar o Thanos e tudo mais, é épica, realmente. É emocionante, assim, quando todo mundo chega. Você vê todo mundo reunido, é muito grandioso. Só que acaba ficando meio perdido, né? Não tem um destaque muito grande, mas esse é o porém de fazer um filme tão grande assim. Não dava pra dar destaque pra todo mundo. Com certeza, e é interessante porque você percebe ali, eu vim perceber isso depois que eu saí do cinema, que ali você realmente tem todos os personagens de todos os filmes da Marvel até agora. Sim. Você tem o envolvimento de todos eles, é uma batalha realmente muito grandiosa. E fica subentendido até mesmo que personagens que não apareceram na cena da batalha, fica subentendido que eles estão lá presentes. Claro. E aí é claro que o destaque fica para os principais, né? Não tem tempo hábil de filme para você dedicar ali um momento na batalha para cada um. Mas eu achei assim, a batalha é épica demais, é muito satisfatória, do começo da batalha até o encerramento, até o grande final. Mas eu queria destacar também que todas as cenas de ação, mais uma vez, estão muito bem feitas. Muito bem feitas. Todas elas carregam sua tensão, todas elas têm um tom cômico também sempre no meio. Não, o CGI da Marvel é absurdo. A computação gráfica da Marvel é absurda. Muito É muito bom. real. E, assim, não deixou a desejar em nada. As cenas de ação estão impecáveis. Realmente impecáveis. Foi uma histeria total, né, no cinema. Sim. Quando o Capitão pega o martelo, são coisas absurdas. No começo eu achei que fosse a Capitã Marvel que ia pegar o martelo, quando eu vi levantando assim. Eu já esperava que fosse ele. Não, eu achei que fosse pela força dela e tal, e porque era uma personagem que meio que tava vindo como salvação. Sim, tem esse ponto. Mas não foi muito isso, né? A gente vai destacar isso nos pontos negativos. O final, agora já passando pro final mesmo, era uma coisa que todo mundo já esperava, pela questão de contrato e tudo mais. Eu não esperava esse final, mas mas a gente não imaginava sabia... uma possibilidade. A gente não sabia como seria feito, né? Assim, Exatamente. Capitão América ficar no passado eu já tinha cravado há muito tempo. Isso aí eu acho que a maioria das pessoas já tinham entendido. Porque todos os filmes do Capitão América, você vê que ele não tá adaptado à nossa época. Ele não tá. O tempo todo ele fala que tá com saudade, que queria dar a última dança. Sim, que ele, sim. entendeu? Ele o tempo todo fala isso. Então era fato que ele ia ficar lá. O Tony ter morrido era uma coisa que eu tava com dúvida. Mas se o Capitão ficar no passado, Tony morre. Porque os dois têm que sair, né? Era uma coisa assim, questão de contrato e tudo mais. Os dois teriam que sair. Eu nem acho assim que o fato do Capitão ter ficado no passado, o Tony teria que morrer. Mas ele poderia ter se aposentado também. Exatamente, mas eu acho que tinha que ter o sacrifício. Claro, pedia um sacrifício final, né? E exatamente o que eu tinha falado. Pra mim, ou seria o Capitão a se sacrificar, né? Se ele não fosse o que aconteceu, se ele não ficasse no passado, ele se sacrificaria a caráter do primeiro filme dele, né? Fechando ali da mesma forma que ele fechou no primeiro. Ou
o Tony, por toda a trajetória dele, né? E pela necessidade dele de resolver aquilo, de dar um ponto final em algo que ele carrega nos ombros há tanto tempo. E também eu vejo até como uma forma de redimir o personagem, Claro. né? Que é um personagem que trouxe muitos altos e baixos durante toda a saga. Desde o primeiro filme ele tem conquista Muito parecido corações. com o ator, né? Muito parecido com o ator. E assim, a cena final dele deixando, que é muito emocionante, Muito. é muito foda. A gente consegue... Putz, a Pepper chegando Aceitando nele, o que caraca, aconteceu. e falando que, tipo, que ele pode, Preconizando ele. pode descansar, porque ele cumpriu a Ele missão cumpriu a dele, missão, né? exatamente. Que era, ela chorei sabia muito. que ele queria isso e que era isso que ele tinha que fazer. Foi o que ele nasceu pra fazer. Sim, né? exatamente. Agora já começando assim os pontos negativos. Nessa cena, eu acho que o capitão tinha que ir lá falar com ele, porque tá bom que a relação dele com o Homem-Aranha é muito forte, dele meio que ser um pai pro Homem-Aranha e o Homem-Aranha ser um filho pra ele. Exatamente. E toda essa relação ficou muito clara em todos os filmes que o Aranha apareceu. Desde Guerra Civil. Sim, ficou muito clara que a relação deles era muito forte. Mas, pô, o Capitão tá com ele aí, ó, há muitos Muito filmes. tempo, muito Há tempo. muitos filmes. Sem contar Tinha que ir ali se eu, despedir. eu acho que era necessário essa despedida. Claro, pelo amor de Deus. Pelos últimos acontecimentos, né? Pelo fato deles terem brigado, deles E terem depois ter se rompido, deles reconectado, terem pelo amor de reconectado. Deus. E realmente não teve essa despedida. Foi algo que eu também senti uma dívida aí da Marvel com relação a isso. Né? Mas dos outros personagens nem tanto, porque acho que assim, todos ali deveriam ter seu momento de despedida, mas é impraticável, né? De acordo com o tempo é impraticável. Mas o Capitão era fundamental. primordial, com certeza. Eu concordo. Agora já a gente entrando de vez nos pontos negativos do filme. Os principais pontos negativos, se a gente for parar pra anotar, é muito de fanservice também. Muito, muito. Por exemplo, a questão do Thor, que a gente comentou bastante, a solução de que eles tomaram pra tirar ele de cena, digamos Preguiçosa, assim. né? É bem preguiçosa. É tipo assim, era o mais cômodo a se fazer. Claro. Eles Ficou bem conseguiram nítido isso. pegar o Thor, que em Thor Ragnarok deixou de ser um Thor meio... e virou um Thor badass, tá ligado? Que quer, Muito, assim, muito. porrada, Thor porrada, brabo, considerado um dos melhores Vingadores agora. Eles pegam um personagem que tá lá em cima, que destrói tudo em Guerra Infinita e joga lá embaixo. Tragam-me o Thanos! Exatamente. Vira só um personagem cômico. Exatamente. Cara, como que você pega o Thor e transforma só em um personagem cômico, assim? Ele teve aquela jornada inteira no Guerra Exato. Infinita pra fazer o machado, pra virar um personagem... tanto E, assim, faz, pra sabe? Pra ficar bem específico, assim, o que a gente tá querendo dizer, é tipo, você viu Guerra Infinita, você sabe o nível que o Thor chegou, imagina que ele caiu simplesmente dali pro Peter Quill. É, né? Eu achei Vira ele só um muito personagem Peter Quill. cômico, assim, pra servir de ponta pra algumas coisas. Exatamente. Você não vê conexão nele com as Não, coisas. matou demais A esse única personagem. cena assim que eu achei dele realmente que teve impacto foi a cena dele com a mãe, em Asgard. Sim, boa. Entendeu? Eu Aliás. achei muito boa. Realmente o momento dele de reconexão, de voltar atrás, de buscar ser o que ele era. Né? Mas tirando isso, eu achei ele completamente perdido no filme. Perdido. Ele tem sim seus momentos de brilhar, não vamos dizer que não tem. Na Sim, própria mas- batalha ele mas brilha eu- bastante, mas mas nem perto desagradou. daquilo que ele mostrou em Guerra Infinita. Desagradou o final que deram pra ele. O final não, com né? certeza. Porque ele provavelmente vai aparecer em Guardiões da Galáxia. Eu acredito Já que que ele sim. foi com os Guardiões. Mas continuando aqui nos Asgardianos, cara, de onde que a Valkyria tirou aquele Pegasus? Não sei. Tipo, o Pegasus só apareceu numa lembrança dela, onde a Hela destruiu todas as Valkyrias praticamente e matou os Pegasus inteiros. O Exatamente. Pegasus não tinha aparecido em momento nenhum No universo. no universo Marvel atualmente, assim, Nenhum. sabe? Uma lembrança muito antiga.
Então ela sem tirar contar- aquela Pegasus do nada foi ridículo. Não, e na sem minha- contar que eles não estão em Asgard. Eles Não não vieram de tão, não Asgard. Eles tão. estavam dentro Na de uma Terra nave. já. Eles estavam dentro de uma nave E que foi outra. destruída pelo Thanos. Exatamente, ela não apareceu, Dizimada. ela não apareceu em momento nenhum. Como que aquela metade daquele povo de Asgard sobreviveu, eu não sei. Provavelmente isso aí até em foi bode explicado. salva-vidas. Não, isso aí foi até explicado, não. A gente já sabia que tinha sobrevivido porque o Thor em Guerra Infinita, quando ele tá explicando lá pros ele Guardiões, fala que matou metade do meu povo. Sim, só que Mas caraca, não explica como se destruíram a salvar. nave, exatamente. Não Como explica que em nenhum saiu? momento. Provavelmente em bode salva-vidas. Sim. É a única explicação. Outro ponto negativo é a Capitã Marvel, cara. A Capitã Marvel veio pra ser a salvação do filme. Claro que ela também não podia chegar e meter a porrada no Thanos e ganhar tudo sozinha. Mas assim, ela foi muito pouco usada no filme. E quando ela foi usada, ela mostrou que ela realmente destoa. Então assim, caraca, não precisava de mais ninguém, só precisava dela. Ou então não precisava dela, porque o Tony que deu o jeito na parada. Exatamente. Não, e ela, pra mim, ali foi o personagem mais desequilibrado do filme inteiro. Porque as primeiras cenas dela, você tem, por exemplo, ela simplesmente virando as costas pros Vingadores e falando que ela vai matar o Thanos. Sozinha. Né? E aí depois você tem um sumiço extremamente longo dela. E quando ela volta, na própria cena da batalha, você vê um desequilíbrio muito grande. Não, muito. Porque você tem cenas que ela destrói a nave do Thanos inteira sozinha. E você tem outra cena que ela espera ajuda das outras mulheres da equipe para poder fazer alguma coisa que ela poderia simplesmente fazer sozinha. Essa cena foi pra demonstrar o poder das mulheres da Marvel Sim, e com todos os certeza. personagens. Mas essa cena não poderia ter sido usada de outra forma, Com certeza. uma forma melhor. Porque, pô, para pra pensar. A gente tem aquelas mulheres todas pra abrir o caminho pra Capitã Marvel. Quando elas falam, ela não tá sozinha. E aí elas começam a brigar, e a Capitã Marvel vem, passa igual um foguete Sim, e exatamente. destrói todo mundo que tá na Destrói frente todo mundo dela. na frente. Não precisava de ninguém tá ali. Sabe? Ela, Poderiam ter inclusive, usado nem elas. Thanos para ela. Exatamente, poderiam Ela ter derruba usado o Thanos em outra cena. Exatamente. E aí, E- pô, o Thanos dá uma cocada nela, Ela nem se mexe. ela nem se mexe. Aí ele bota a joia Ela já é do poder. na pega a joia mão, do poder. dá um socão nela, beleza. Aí o Tony vem e ganha dele sem, tipo, Exatamente. vai lá e ganha dele sozinho, sabe? A mina não serviu quase Pra que nada. pra nada. Quase que pra e nada. outra coisa, aquela cena a cena das mulheres ali, eu achei, além de desnecessária do ponto de vista da Capitã não precisar Sim. daquele apoio. Desnecessário, assim, essa cena poderia estar no filme em de outra forma. parte. Exatamente. Apresentada de outra forma. Pô, achei não- mal apresentada. Claro, poderia Mal ser apresentada. muito melhor trabalhada as mulheres no filme. Não Sim, precisava com ser pra certeza. defender a Capitã Marvel, que é a mais poderosa de todos. Exatamente, com certeza. E além de ter achado mal apresentado, eu achei também uma puta de uma reaproveitação da cena de Guerra Infinita. Quando a Wanda tá lutando com a Próxima Meia-Noite. Uhum. E aí é exatamente a mesma coisa. Ela fala que vai morrer sozinha, a Próxima Meia-Noite fala que vai morrer sozinha. Sim. E aí Natasha. a Natasha chega e... Ela não tá sozinha. E a general, e ela fala Ah, Dora exatamente que ela não Milaje. tá sozinha. Ele morrerá sozinho, igual a você. Ela não tá sozinha. Exatamente. Entendeu? É. Achei muito Não, reaproveitado. mas muito igual. uma apesar cena que teve muito igual. muitas cenas muito iguais dos outros filmes. Né? Teve. Isso foi um Fanservice tem de absurdo. sobra. É. Pra Fanservice a quem gente tem do viu e começo ao lembra fim. de todos os outros filmes, principalmente Capitão América, Soldado Invernal, Guerra Civil, assim, esses filmes do Capitão América são muito importantes. Homem de Ferro. Homem de Ferro. Homem de Ferro, por causa do cheeseburger, né? No caso do Chibu, e a última frase dele. Também. Eu achei simplesmente fantástica a última frase dele. Termina como Termina como começou. começou. Como tudo começou. A minha postagem, quando eu fiz a Nossa. postagem, eu falei exatamente isso. Fiquei arrepiado. Fiquei arrepiado. Eu falei exatamente isso. Acho que o maior destaque desse filme, como eu falei, com todos os pontos positivos, com todos os pontos negativos, é a Marvel mostrou. Ela já tinha mostrado que ela sabe abrir muito bem as cortinas, né? Lá em 2008, quando ela trouxe um filme extremamente inovador, que foi O Homem de Ferro.
ela provou que ela consegue manter essas cortinas abertas, entretendo o público, trazendo público novo durante Sim. todos esses 10 anos. Porque quem era fã, Exatamente. graças a Marvel, conseguiu ver tudo isso no cinema, certeza. na televisão. Tudo aquilo que a enfim. gente só tinha na cabeça. Exatamente, porque se você não Idealizado. ganha o público geral, que não são os nerds, que não são os fãs de quadrinhos, você não consegue estender isso no cinema. Exatamente. Tipo, Warcraft, por exemplo. Pô, eu gostei pra caraca, porque eu sou fã, mas não ganhou o Exatamente. público geral, então provavelmente não vai ter o 2. Concordo. Então essas cortinas foram mantidas abertas durante esses 10 anos de uma forma muito boa. E ontem eles provaram que sabem fechar essas cortinas Verdade. de uma forma simplesmente magnífica. Não tem outra palavra. Você falou da batalha da Wanda com a próxima meia-noite. A Wanda foi muito mal aproveitada, Muito. na minha Novamente. opinião, durante todos os filmes que ela Todos os filmes. todos os filmes que ela apareceu. Eu falo isso desde que ela apareceu. Cara, tem uma saga dos X-Men que a Wanda altera toda a realidade. Exatamente. Ela é a mutante mais poderosa. Ela é uma das mais poderosas do universo Marvel. Cara, ela pega e quebra a Armadura. espada de 2 gumes do Thanos Ela pega com poder. Blade. Destrói a armadura dele. Mano, ela poderia pegar e rasgar o Thanos no meio a hora Com que ela certeza. quisesse e acabar com E- aquela batalha. Desnecessário. Nem precisava dela ter feito aquilo ali pra entender isso. Basta você lembrar que em Guerra Infinita ela segura o Thanos com as 6 joias, utilizando uma mão. Uma mão. Então se ela consegue fazer aquilo com uma mão, com ele com as 6 joias, o que ela não faria com ele sem joia Sem nenhuma, joia, pelo amor de manopla? Deus, ele tava sem nada. E outra. Pô, aí vai Homem de Ferro, Capitão América e Thor lutar contra o Thanos sem manopla e não conseguem derrotar o cara. Não. Sendo que o Thor quase derrotou ele sozinho com a manopla. Pô, Thor quase derrotou ele sozinho, com a manopla. Capitão América com o Mjolnir. Capitão América pega o Mjolnir no meio da batalha, utiliza o Mjolnir e mesmo assim eles três juntos não conseguem derrotar ele. Pô, pelo amor de Deus. Outro É ridículo, ponto negativo esse ponto é ridículo. do Capitão América. O Capitão América pega o Mjolnir, beleza, ele é digno, mas ele solta raio, ele solta trovão. Cara, Thor Ragnarok, Odin fala que o trovão vem do Thor, não é do Mjolnir. O Mjolnir é apenas um Exatamente. instrumento para ele poder conduzir o trovão. O Capitão América não tem poder de trovão. Por que diabos ele tá soltando Não trovão? tem, não Não tem faz motivo. sentido, não faz Faz sentido. sentido nenhum. Isso aí é um erro, foi um erro absurdo da Com Marvel. certeza, Na minha com cabeça certeza. isso não entra de forma nenhuma. Capitão América não tem poder de trovão, só o Thor. Não existe o Capitão Não América existe. lançar trovão. Ele não tem poder, cara, do trovão. O Mjolnir não dá poder de trovão, Exatamente. meu Deus. Foi muito bonita a cena, mas Foi legal exatamente. ele usar o Mjolnir, mas é um erro absurdo. Absurdo. E soltar trovão no Simplesmente Mjolnir, absurdo. pelo amor de Deus. Não dá. Essa parte aí. Essa não. parte- Pra mim foi o maior erro do filme. Foi o maior erro do filme pra mim. É o Mjolnir e Capitã Marvel. Assim, foram os dois. eu dois diria maiores os 3 maiores erros pra mim. Wanda. Mjolnir, Wanda e Capitã Marvel. É. Não, a Wanda. A Wanda desde pra sempre. mim, não, a Wanda pra mim é o maior erro do da UCM. Marvel. do Com UCM. certeza. Pra mim, ela não tinha que ter sido inserida ali em Vingadores Era de Ultron. Foi completamente desnecessário ela ser inserida ali. A Wanda poderia até ter sido inserida, mas, cara, ela era pra ser a mutante. A heroína ali, no caso, pô, pra destoar. Não é pra ela. Exatamente, com certeza. Não é pra Natasha vir sem poder bater na próxima meia-noite e a Wanda, que dá dentro com o Thanos, perder pra próxima meia-noite, pelo amor de Não tem Deus. lógica, Isso não não tem existe, isso não existe. É um desequilíbrio muito grande. Muito grande. A gente percebe isso. E o último detalhe, assim, eu acho, né? Antes do encerramento, é o Nick Fury. Sim. A aparição dele é extremamente rápida, ele também só aparece no funeral e de uma forma muito rápida. Ele é um corte de cena, bem dizer, né? A cena vai deslizando pro lado esquerdo e ele aparece tem um- andando e a cena corta. Tem Ele um plano aparece. sequência. Exatamente. Plano sequência vem, passa por todo mundo que tá no funeral do Tony e termina no Nick Fury.
E ele só olha. Ele só olha. E ele não tá nem ao lado da Capitã, que foi uma coisa Exatamente. que não foi trabalhada durante o filme. O filme inteiro da Capitã é ela criando laços com o Nick. Após crédito, é ela chegando perguntando pelo Nick Perguntando pelo Fury. Nick. Aparece na hora Foi que ele eles que estão. chamou ela. Na hora que eles estão vendo os mortos, aparece o Nick Fury, a fotinha, e ela faz uma cara meio de Sim, bolada. sim, sim. E em momento nenhum ele falou com ela durante o filme, assim, não trabalhar essa relação. Então isso é um ponto meio estranho, né? Nem negativo, mas Uma estranho. negativa estranha. Não trabalharem. É de se especular. Exatamente, por que não trabalhou isso? Mas enfim, nós amamos o filme, Amei. mesmo com essas falhas, ao meu ver, ao ver dele, assim, a gente É um tem... filme completo. A Completo. gente tem... mesmo com essas falhas, é um filme surreal. Então, pessoal, esse foi o nosso parecer. A Marvel acabou com a saga do infinito de uma forma muito grandiosa. Magnífico. Eles encerraram com chave de ouro, mesmo com esses pontos negativos que nós achamos, assim, não interfere em nada. Não interfere em nada. O filme é extremamente, absurdamente gigante. Concordo. É completíssimo o filme. Acho que transmite todas as emoções que um fã vai esperando sentir nesse tipo de filme. Você tem raiva em certos momentos, você sente medo em certos momentos, você chora, você ri, você se satisfaz com todos os fanservices que são entregues, você tem uma nostalgia gigantesca quando você vai passando ali por cenas que vão remetendo a praticamente todos os filmes da saga e fecha realmente com chave de ouro. E o filme termina gloriosamente com o Thanos falando. De 2 vezes, né? Porque ele se vê falando, exatamente. depois ele repete, falando, eu sou inevitável. E aí, nosso querido Tony Stark rebate com a frase que abriu todo esse universo pra gente, que nos permitiu sentir toda essa magia durante esses 10 anos, em que ele simplesmente estala os dedos, com o terceiro e último estalo, eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro.